preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não lhe proíbam, pois ninguém faz um milagre sem meu nome, e ninguém pode falar mal de mim. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje o dia de Santa Rita de Cássia, mais conhecida popularmente como a Santa das Causas Impossíveis. Em breve nós teremos aí o vídeo da nossa finalização da novena, né? Foi uma novena muito fervorosa, pedimos por muitas intenções, em especial pelas intenções das enchentes no Rio Grande do Sul. E hoje, novamente aqui reunidos, estamos para testemunhar os mistérios de Deus. Como está a sua fé em Jesus? Será que aquilo que você acha que está errado, na verdade está certo? No Evangelho de hoje, Jesus começa com uma preparação nos discípulos. Vejam bem, os discípulos estavam pregando sobre Jesus e Jesus chega e João chega e diz, Mestre, a gente viu uma pessoa que estava expulsando demônios no seu nome. E a gente proibiu essa pessoa, porque a gente acha que essa pessoa não era de boa fé, porque ela não seguia os nossos preceitos. E aí vejam que ensinamento bonito Jesus dá. Nem sempre aquilo que parece é. Por que eu digo isso? Porque Jesus finaliza dizendo, não lhes proíbam, pois ninguém faz milagre em meu nome. E depois de falar mal de mim, quem não está contra nós está a nosso favor. Aquele que não faz mal, porém faz o bem, este não consegue fazer o mal. Não sei se deu para entender. Aquele que faz o bem não consegue fazer o mal. É uma coisa muito confusa de se falar, mas é a verdade. Porque a pessoa que não faz, em tese, o mal, pratica o bem e pratica com fé. Muitas das vezes a gente pega aquelas pessoas que expulsam demônios, que expulsam espíritos de corpos de pessoas em nome de Jesus. Ou aquelas pessoas, né, mais pessoas que estão com raiva, que viram e falam em nome de Jesus, sai aqui, né? E o negócio vai lá e sai. E aí a gente vira para a pessoa e fala, não pode falar isso. Vocês sabiam que muitas das vezes aquilo que a gente pensa que a gente não pode falar, na verdade a gente pode? Jesus, ele é uma pessoa bondosa e misericordiosa. Por isso ele nos educou com todo o nosso amor. Quem não está a favor dele está contra ele. Vejam que psicologia que Jesus traz. Vejam que psicologia que Jesus traz hoje. Jesus traz uma psicologia em que você não precisa, em tese, conhecer os preceitos da igreja para fazer o bem. Mas você necessita conhecer Jesus para fazer o bem. Por quê? Por que muitas pessoas falam
que a igreja principal a se seguir é a Igreja Católica, porque foi a primeira igreja criada. Mas os padres obrigam a pessoa a seguir a Igreja Católica? Vocês já pegaram algum padre obrigando a pessoa a seguir a Igreja Católica? Claro que não. Se a pessoa é evangélica, se a pessoa é testemunha de Jeová, seja qual for a religião dela, os padres, seminaristas, presbíteros, diáconos, todos da igreja têm o dever e a obrigação de respeitar. Porque, da mesma forma que eles estão pregando a palavra de Deus, os pastores também estão. De certa forma, também estão. Tem os ensinamentos deles, tem as ideias deles, tem os preceitos deles. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, isso já existia. Então não é porque Jesus veio que vai ser diferente. Isso vai continuar. E claro que a liberdade de expressão é uma coisa que Jesus sempre libera para o cristianismo e para toda a nossa vida. Nós precisamos da liberdade, nós precisamos da nossa opinião. Somos feitos disso. Uma pessoa que não é feita de opinião é presa somente naquilo. E aí a pessoa começa a falar: não, mas o certo é isso. Não, mas o certo é isso. E aí você começa a brigar porque você começa a insistir pelo certo. Se ter a opinião, ter a sua opinião, e aí você escutar a opinião do outro. É assim que uma vida se move, que um debate é constituído. Porque se a gente não tem opinião, do que basta o certo e o errado? A gente só vai seguir aquilo. Ah, mas está errado. Não. A gente só vai seguir o que a gente acha que é. Por isso, portanto, Jesus nos diz: mesmo se uma pessoa estiver em outra religião, ou uma pessoa estiver em outra cultura, é a opinião dela. Passando um pouco agora para a liturgia que hoje nós celebramos. Celebramos hoje a liturgia, o dia de Santa Rita de Cássia. Santa Rita que é considerada a santa das causas impossíveis. E também por muitos a padroeira de várias cidades aí. Santa Rita do Passa Quatro, em Minas Gerais, é uma delas. Hoje, nós celebramos uma liturgia que vem a ser um instrumento de desafios para a Igreja Católica. Desafio de quê, William? Desafio de se desapegar. Desapegar-se ao costumeiro. Ah, porque eu faço isso, eu vou sempre fazer isso, eu vou morrer fazendo isso. Santa Rita nos liberta. Santa Rita nos permite sair, visitar o novo, visitar aquilo que era antigo pela igreja. Por quê? Vejam como que é a história desafiadora de Santa Rita. Ela nasceu, cresceu e depois teve que se submeter a casar com o marido com 16 anos de idade. Naquela época, você não escolhia com quem você ia casar, você casava à força. Então, levar-se em conta isso era muito importante, porque Santa Rita não casou porque ela quis, ela casou à força. Isso é uma coisa que muda tudo. O destino dela não era fazer aquilo, mas ela fez. E ela reclamou? Claro que não, ela não podia. Veja bem, quando você casava naquela época, você não podia reclamar, você tinha que aceitar. Ah, mas eu vou casar com fulano? Azar o seu que você vai casar com fulano. É o seu dever. Por quê? Porque o pai que escolhia naquela época. Não existia amor. Não existia amor. E da mesma forma Santa Rita foi submetida. O passar do tempo, houve-se a morte do marido por um assassinato. Mataram o marido. E aí ficou ela e os dois filhos. O que os filhos quiseram? Fazer justiça. Os filhos queriam matar o marido, o assassino que matou o marido. Porém, Santa Rita não permitiu aquilo. E Santa Rita fez algo muito incrível. Rezou, 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 rezou para a morte. Para morte não. A gente não reza para uma pessoa morrer, mas a gente reza para que Deus dê o destino correto para aquela pessoa. E assim Santa Rita rezava, 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 rezava. E um dia
um dos seus filhos pega os dois filhos pegam uma doença fatal e morrem. Restou somente Santa Rita no mundo para viver para Cristo. E aí não tinha outra escolha. Ela já queria ir para o convento quando criança. Depois dessa tão sonhada, dessa tão desafiadora história, Santa Rita aceita a missão e vai e entra no convento. Por isso que eu falei que foi uma história de sofrimento e desafiadora. Porque Santa Rita rezou praticamente para a conversão da família e para que a família ficasse unida. Mas sempre acontecia aquilo que Jesus queria, não o que ela queria. E aí vem o primeiro ensinamento que Santa Rita nos deixa do Evangelho de hoje. Nunca é aquilo que a gente quer. Nunca é aquilo que nós queremos. Sempre é aquilo que Jesus quer. Muitas das vezes aquilo que a gente quer, eu já falei isso várias vezes, muitas das vezes aquilo que a gente quer, na cagada, tá acertado com aquilo que Jesus quer. E aí dá certo. Mas a maioria das vezes, aquilo que a gente quer não corresponde àquilo que Jesus quer. E aí dá errado. Santa Rita perseverava na fé. Ela podia muito bem, com a morte do marido e dos filhos, ter ficado isolada, ter se matado, mas não. Ela persistiu. Ela foi fiel. Ela ficou na vida cristã. E aí, queria entrar para o convento, mas foi barrada, porque as freiras não deixavam ela, viúva, entrar para o convento. Porém, Santa Rita dá o maior ensinamento possível. Ela reza novamente. Vejam como que a fé nos move, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós temos algum desejo, ao invés da gente fazer para que Jesus realize aquilo que nós devemos, não, a gente reza pedindo para que Jesus interceda pela nossa graça. E assim Santa Rita fazia. Ela rezou, 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 até que um dia ela acordou dentro do convento. O milagre foi forte. O milagre que ela fez foi forte. E assim ela curava inúmeras pessoas, ajudava inúmeras pessoas. E o seu milagre que ficava forte. E aí, muitos vão se perguntar agora, mas o que a rosa tem a ver no meio da devoção de Santa Rita? Certo dia, a madre virou para ela e falou assim, então tá vendo esse campo aqui de rosas? Elas estão secas e você tem a dura missão de regá-las e dar as vidas. As rosas iam ser podadas, iam ser jogadas fora porque elas não tinham mais vida. Elas estavam mortas, secas. E Santa Rita molha. E milagrosamente sai vida da onde há morte. E aí nós chegamos no nosso segundo objetivo. Nem tudo está perdido. Quando aquilo que você pensa que está perdido, e ontem na aula que eu estava, pode parecer confuso, mas muitas das vezes a escola se condiz com a igreja. E vejam que bonito. Muitas das vezes eu estava lá assistindo a minha aula e a professora virou e falou assim: o fracasso, ele em tese não existe. Nem tudo está perdido. Por quê? O fracasso o que é? Ele nada mais é do que a missão dada que você não conseguiu realizar. Mas você tem uma missão. Você vai conseguir, você vai desistir dela? Claro que não. Nós não somos feitos para desistir. Nós tentamos de todas as formas. O povo fala que brasileiro tem jeitinho para tudo, né? Então, é praticamente isso que a professora quis explicar ontem. E é exatamente isso que Santa Rita quer nos explicar hoje. Nem tudo está perdido. Quando você achar que tudo está perdido na sua vida, acredite, fé, coragem, nem tudo está perdido. Terceiro ponto. E aí nós seguimos na história de Santa Rita. E os milagres foram inúmeros. Santa Rita curava todas as pessoas. Porém, certo dia ela pegou uma doença grave. Ficou de cama. Porém, não parava de rezar para Deus.
Um certo dia ela foi à missa, né? Voltando um pouco atrás, que eu tinha esquecido desse ponto. Um certo dia ela foi à missa e ela olhou para a missa da Sexta-feira Santa e ela olhou para Jesus crucificado e pediu: Meu Senhor, me dê um pedaço da sua dor. Compartilhe comigo a sua dor. E depois de tanto rezar em casa, no silêncio, no seu quarto, Santa Rita nasceu de Santa Rita um estigma na testa. Não era aquilo que ela esperava, né? Na verdade, era um pouco daquilo que ela esperava, porque do estigma jorrava, além de vazar várias vezes ao dia, o estigma saía um cheiro terrível. Porém, Santa Rita não desistia, o que continua a gente com a fé. E aí Santa Rita rezava, 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 rezava. Certo dia ela pegou uma doença, ficou de cama. Então, só restava para ela pedir para que Deus fizesse o melhor. Até que um dia, duas freiras estavam passando na frente da igreja quando de repente o sino começa a tocar. E nem meio-dia era. E o sino começa a tocar milagrosamente e não parava, não parava, não parava, tocava e tocava, 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 tocava. E o povo tá pensando: quem que tá tocando o sino nessa hora da manhã? Foram lá, puxaram a argola, olharam, né, o sino literalmente estava tocando sozinho. Era um sinal. Por quê? Santa Rita havia partido. Santa Rita morreu de uma doença que eu não sei qual foi, mas morreu rezando. Então uma das freiras foi lá ver Santa Rita. Chegou lá, pegou Rita deitada, desacordada, né? Já tinha falecido. E incrivelmente, da onde não havia a graça, começou a sair. Lembra que eu falei que existia um mau cheiro dentro do estigma da testa de Santa Rita? Pois daquele estigma saiu um incrível e poderoso aroma de rosas. E 150 anos após a morte de Santa Rita, o seu corpo foi encontrado incorrupto. Um último sinal que identifica que Santa Rita vem fazendo milagres até os dias de hoje. Esse terceiro ponto e o ponto final das pistas de reflexão do nosso Evangelho nos condiz a questão de a coragem e a fé do nem tudo está perdido. A missão de não fracassar e rezar para Deus também nos leva a ter esperança. A esperança de encontrar Jesus na vida eterna. Por que que tantas pessoas desistem e falam, não, que eu não aguento mais? Acima de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos saber reconhecer, a carregar as nossas cruzes. O peso vai vir sim, vai vir momentos de fracasso. Vejam o que Santa Rita viu, o tanto que Santa Rita testemunhou, a vida difícil que ela teve. Porém, ela não desistia da sua missão. E ela perseverava. E ela vivia. E Deus deu a graça para ela. A graça de ser exemplo de santidade. Que nós possamos, no dia de hoje, ser como Santa Rita foi. Vivendo e aprendendo para Deus. Para finalizar, eu quero deixar aqui o hino de Santa Rita no final. Só um trechinho, porque a gente vai cantar ele completo no último dia da novena, que vai ser hoje, daqui a pouco. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida. Sofrer, amar, levando a cruz. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.